Bom dia, a paz do Senhor, e aí? Domingo abençoado, hein? Manhã gloriosa aí, hein? Sei que você está aí na sua casa aí, ó, 9 horas em ponto, hein? Começou a escola dominical. Olha, o que você vai fazer agora de imediato? Compartilhe o link aí, ó. Já aproveita aí, ó. Já dá um like, já dá o seu comentário aí embaixo, como você está recebendo. Gostaram da lição passada? Lição passada, hein, Gil? Ficou na história. Fantástico. Estamos aqui com o pastor Heitor para mais uma escola. E eu queria ser igual o Heitor, meu irmão. Isso prega, toca piano. É bênção pura, viu? E a lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. E hoje a lição é uma lição muito especial. Não saia daí. Pegue o papel, caneta, anote suas dúvidas. E depois você pode mandar aí nos comentários que nós vamos ter o prazer de responder, né? E eu acredito que a lição passada, o Gil estava comentando aqui, ó, não teve nem pergunta, né? Quando não tem pergunta, a gente fica feliz, irmão. Mas você manda aí um abraço de onde você está nos assistindo, nos acompanhando, porque começa a partir de agora, viu? A iluminação espiritual do crente. São presentes que vêm junto com a salvação. Tem gente que acha que a salvação é só, né? Salvou, mas tem presentes que vêm junto. Exato. Amém? Amém. Nós vamos então, aí, pelo maestro Heitor, vamos cantar uma canção e você vai preparando o seu coração aí, senta aí, acalma o seu coração, chama seus filhos, joga na telona, porque vai vir coisa boa aqui hoje, viu? Amém, com muita alegria, saúdo a todos os irmãos que estão nos assistindo aí com a gloriosa paz do Senhor, que os irmãos sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos adorando ao Senhor neste momento com louvor. Chame aí a sua família, seus filhos, seu esposo. Compartilhe o link do nosso culto da Escola Bíblica Dominical com todos os seus amigos. Envie aí no WhatsApp para que o máximo de pessoas possível possa ser alcançado aí com esse estudo maravilhoso em nome de Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis
Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Filha, ô pastor Heitor, hein? Já aqueceu seu coração aí nessa manhã, hein? Coisa boa, hein? Louvor maravilhoso. Irmãos, esse momento é o momento que nós estamos aqui online, e o desejo do nosso coração, eu sei que era de estar na aula, sala de aula, né? Verdade. O Gil me confidenciou isso, olha, é muito bom lá, mas eu prefiro a sala de aula. Todos nós, né, pra gente compartilhar e interagir com você. Sei, online é mais difícil a interação acontecer, mas em breve nós vamos estar juntos aqui. E eu acredito que depois desse momento, a escola dominical ainda vai ficar mais forte ainda, né? E em off, essa programação tem sido tão abençoada. O pastor Heitor tem recebido aí muitos e-mails, pessoas dizendo: ó, estamos gostando, estamos interagindo, e nós pretendemos continuar esse projeto de estar compartilhando aí a escola dominical online com você, viu? E eu gostaria que você, nesse momento de gratidão, que você ofertasse nessa obra. Gostaria, tá aí o número da nossa conta, e é lógico que o templo está fechado, mas nós temos várias despesas que não param, e nós precisamos alavancar na obra de Deus. E nós fazemos de que jeito? Qual maneira? Através da generosidade, da contribuição, da fidelidade dos irmãos, daqueles que fazem parte ou não da nossa igreja. Você pode contribuir através dessa conta bancária que está aqui no vídeo. E enquanto nós vamos ouvir mais um trecho dessa canção, faça isso aí, anote essa conta, faça um depósito de amor, para que nós vamos continuar a esses projetos maravilhosos, que também faz parte da obra de Deus. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Lembrando, pastor Daniel, que vocês fazem parte dessa igreja, não é verdade? É verdade. E embora nós estejamos, eu até vi uma caricatura muito bonita, e era assim, era o Satanás e Deus na caricatura, né? Ele falou assim: ah, eu fechei as igrejas, né? O Satanás falava do lado, né? E Deus do outro lado. Em compensação, abri um em cada casa. Amém? Então, mesmo estando em casa, ainda somos igreja do Senhor Jesus. Verdade. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Elias, né, que é o pastor da igreja Sal da Terra Centro. E quando voltar, tá aí o nosso endereço para você participar de todas as nossas programações. Amém? Grande abraço, pastor Vamos Elias. louvar o Senhor aí, Heitor.
Amém? Amém. Tinha muito tempo que eu não tocava, pastor Daniel. Rapaz, você tá... Estou com os dedos enferrujados. Eu queria pelo menos saber tocar piano, viu? Um privilégio, é uma honra, um privilégio. Nós estamos mais esse domingo na Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do pastor Daniel, Amém. que tem sido um presente para as nossas vidas. O professor Gil também, com todo o seu conhecimento, sua bagagem, seu conteúdo. Nosso time, né, de apoio, que sempre está aqui nos honrando e nos abençoando nesse momento que estamos aí vivendo. Independente de tudo que estamos vivendo nesse tempo de quarentena, esse tempo tão difícil, a obra do Senhor não pode parar. Nós precisamos estar cada dia mais buscando a presença do Senhor, lendo a palavra, orando, buscando ter comunhão com os irmãos, mesmo que à distância, né, Gil? Perfeito. Estamos impossibilitados de estarmos juntos fisicamente, mas nada nos impede de estarmos juntos em oração, em comunhão, em adoração. Então nós desejamos a todos os irmãos de casa, né, que Deus te abençoe, que essa fase passe rápido e que em breve nós possamos estar aqui juntos, mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Como o pastor Daniel fez a introdução, hoje nós teremos a continuidade do estudo sobre o livro de Efésios. Nós estamos aí na 4ª lição de 13 lições, que vai falar sobre essa questão da eleição, da predestinação, da salvação, do arrependimento de Cristo. Então, é uma aula bem completa, né? Então, ele vai moldando e modelando esse assunto durante essas 13 lições. Tivemos aí uma aula quente semana passada. Muito boa, viu? Mas eu acho que foi top, né, Gil? Foi bem esclarecedora. Eu amei. Teve muitas pessoas que nos abordaram aí com o agradecimento, que tinha muita dúvida do assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte a iluminação espiritual do crente. Nós temos aqui o objetivo, embasado em 3 tópicos, que nós vamos falar aqui nesta manhã. Um dos objetivos que nós temos aqui para falar com os irmãos sobre esse assunto está em Efésios capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura completa hoje, que está aí em Efésios. Abre a sua Bíblia com a gente no livro de Efésios, para que possamos estar embasados. Nós lemos nas últimas 3 aulas até o capítulo 14, e a partir de agora, então, nós vamos ler a partir do versículo 15, do 15 ao 23. Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o nosso amor para com os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19: e qual a sobreexcelência e a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Verso 22: e sujeito todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daqueles que cumprem tudo em todos. Amém. Amém. Leitura maravilhosa. Nós temos aqui então alguns objetivos, só para os irmãos ficarem ligados aí sobre o que nós vamos descrever nessa lição. Primeiro é destacar a vocação
e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Para nós darmos início aqui então, eu vou ler o início da revista, que diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida, que foi o texto que a gente leu. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 23. Primeira coisa, Gil, que ele vem abordando é a questão da ação de graça. Exato. A gratidão é algo excepcional, né? Às vezes a gente vê muitos casamentos não dando certo, porque às vezes o marido não é grato com a esposa, ou vice-versa. Nós temos às vezes muitos funcionários ou patrões que às vezes não se dão bem devido à ingratidão. Isso. Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja e às vezes viram uma confusão danada, mas não olham às vezes os pontos positivos e não tem também a gratidão com seus líderes, a gratidão com seu pastor, a gratidão que ao meu ver nós precisamos ter, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de vivermos, agradecer a Deus por meio dessa tempestade toda que estamos enfrentando agora, nós estarmos bem, nossa casa estar bem, nossa família estar bem. Então, Gil, fala um pouquinho para nós sobre essa questão de ação de graça, quando Paulo, né, a gente falou sobre a eleição, sobre a predestinação, depois ele vem falando essa questão dessa ação de graça. O que é que você entende sobre essa abordagem de Paulo? Pastor Heitor, você falando aí, essa lição, já que nós falamos para as pessoas abrirem a Bíblia, esse versículo 17, ele fala exatamente, pastor Daniel, sobre essa iluminação espiritual do crente. Se eu perder, vou ler rapidinho aqui para reforçar, tá bom, Heitor? 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria. Isso é muito interessante. Paulo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Paulo está querendo dizer aqui, que todos nós fomos salvos, mas até o pastor Daniel estava no início comentando comigo, não é apenas, né, pastor, nós sermos salvos, é permanecer na presença de Deus. E a esperança, vocação e riqueza de glória, quando Paulo intercede ao Espírito Santo, que esse Espírito Santo ilumine os crentes para saber quais são as suas vocações. E essas vocações, pastor Heitor, são divididas em 3 aspectos. O primeiro aspecto é que Deus chamou pessoas no passado por meio da eleição em Cristo. Segundo, a chamada é para o serviço de santificação, não é apenas ser chamado e ser crente e ser salvo. E o terceiro é a participação gloriosa no futuro. O que nós temos garantido com a nossa eleição e nossa predestinação? A vida eterna. E você falou bem, para você ser um cristão perfeito, tudo isso que você falou sobre a família, sobre a esposa, como que você vai agir de maneira que Deus não agiria? Você tem que ser embasado dentro do que Jesus nos ensinou. Isso é verdadeira riqueza em glória. Amém. Então, entendemos aí essa questão da ação de graça, né, que Paulo vem falando, e ele fala também, a partir do versículo 17 ao 19, sobre a questão da oração intercessora. Nós temos aqui, né, o departamento nosso de intercessão, quero até mandar um abraço aí na pessoa do irmão Hermes, da irmã de Lamar, e todos os irmãos que participam da intercessão. Essa oração intercessora, ela é muito importante. Estamos vivendo um tempo no país muito difícil, politicamente falando, né? A nossa política, o país é tão sofrido, e às vezes no momento desse, você vê pessoas tentando tirar proveito da situação, vira aquele tumulto. Então é hora de nós, de fato, levantarmos essa oração intercessora, não só pela nossa casa, né? Não só ficar concentrado com o olhar para o nosso umbigo, como se diz o ditado, mas ter um olhar amplo para a nossa nação, por milhares e milhares de famílias que precisam ser alcançadas pelo poder da palavra. Então, pastor Daniel, o senhor vê sobre essa importância da oração intercessora que Paulo ele faz aí no versículo 17 a 19. Olha, quando Paulo ele escreve essa carta,
ele vem descrevendo aí para nós, presentes, que vem junto acompanhado com todo o pacote da salvação, né? Com esse pacote da salvação, por isso que ele pede para Deus nos abrir o entendimento, e ele fala, eu ainda vou fazer mais, eu vou fazer uma oração intercessória por vós, para que vos seja aberto o vosso entendimento. Então, lógico, nós estamos vivendo época em que nunca se precisou tanto de intercessores. E naquela época de Paulo, ele não só viu essa necessidade, como ele trouxe para nós, dentro desse capítulo, que a oração intercessória, ela é um dos pacotes que nos acompanha na nossa vida espiritual, nós intercedermos uns pelos outros. Eu não sei, irmão, isso aí é a eternidade que vai revelar isso, Heitor, porque se você imaginar quão maravilhoso é isso, que Deus, sabedor de todas as coisas, porque Deus sabe tudo o que eu preciso, que você precisa, mas Ele deu aos santos uma tamanha responsabilidade, que quando nós intercedemos uns pelos outros, Ele nos ouve e fala, e nos incentiva a interceder. É algo maravilhoso que move o céu. A intercessão, ela não é só um fato, ela é algo maravilhoso, desenhado na eternidade, que quando eu oro pelo meu irmão, algo no mundo espiritual acontece. Olha como isso é profundo, né? Muito profundo, porque Deus, na sua sabedoria, por exemplo, a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas antes que eu abra a boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Então, não tinha necessidade nenhuma de Deus nos dar essa palavra de intercessão, não é verdade? Mas o que Ele fez? Como corpo, como igreja, Ele não nos deixou vivermos isoladamente. Vocês precisam uns dos outros. É o caso da comunhão. Culto em casa é muito bom, mas quando a igreja reúne, não tem comparação. Né? Então, orar por mim é algo maravilhoso, mas quando Deus percebe que eu estou orando pelo próximo, foi o que Deus falou para os amigos de Jó, né? Olha, vocês falaram coisas que não era para falar. Jó, mesmo na sua dor, vocês vão voltar lá e vão pedir para Jó orar por você, e eu só vou ouvir se for ele que orar. Se for ele que orar. E se tiver que voltar, Jó, eu sei que a coisa está ruim para você, meu amigo, mas intercede por nós aqui, senão nós vamos morrer. Olha só. Então é algo maravilhoso. Que profundidade, né? E é profundo, né? Profundo isso. Muito bonito. Eu costumo, pastor Heitor, Daniel, eu falo, nós podemos viver aqui a eternidade, no modo de falar, nós não vamos conseguir entender a grandeza mensurável do poder divino. De Deus, né? É maravilhoso, né? Verdade. Cuida do ser humano os mínimos detalhes. Por isso que eu comento muito, a gente estuda, pastor Daniel, ora, mas Deus não se discute, Deus se vive. Verdade. É verdade. Verdade. Prepara para nós aí a leitura do versículo 20 ao 23, Gil, por gentileza. Que Paulo, ele, além da ação de graça, ele vem falando sobre essa questão da oração intercessora, e ele fala também sobre a confissão de louvor e exaltação. Vamos ler aí novamente? 20 a 23. 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-se dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então Paulo vem falando sobre essa exaltação, né? Que ele está sobre todos os nomes. Então, eu quero te falar, meu irmão, que o Senhor Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Está acima de todos os governos, acima de todos os poderes, acima de todas as nossas fraquezas, acima de todas as nossas limitações, acima de todas as nossas necessidades, e que o nome dEle seja sempre glorificado em nossas vidas, hoje
e eternamente. É verdade, ele usa uma linguagem humana, porque a gente não consegue entender a hierarquia celeste e o poder de Deus. Então ele usa uma linguagem abaixo, que ele tem que descer a linguagem para a gente entender, porque esse negócio de sentar à direita de Deus, assentou à direita de Deus, talvez a direita para nós hoje ela não faz sentido, mas na época que ele disse isso, só sentava-se à direita quem estava altamente honrado, entendeu? Então por isso aí, sentou à direita, aí a pessoa, ele sentou à direita, ou seja, é uma posição, é uma linguagem para você entender o tamanho do poderio de Jesus Cristo, quando cumpriu a obra redentora. Ele cumpriu a obra e sentou-se à direita, ou seja, ele sentou no ponto máximo. Ou seja, quando ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem e morrer em uma cruz, né? Ele então é resgatado agora através da salvação. Isso mais na frente nós vamos ver nessa lição, quando fala que ele é a primícia da ressurreição. Isso. Ou seja, ele, olha, do jeito que aconteceu comigo na ressurreição, vai acontecer com vocês. Então, essa expressão que ele usa de poder e exaltação e louvor, e quando a gente fala louvor aqui, a gente não está falando de um mero cantar, de um mero tocar, é um louvor, uma expressão máxima que você, ao receber a salvação, devolve a Deus em gratidão, em ação de graça. É isso que ele está falando para nós. Tremendo. Então vamos lá. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Vou fazer uma leitura aqui desse tópico que é importante. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória de sua herança. A ação de graça e a intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele se alegra, né? Ele dá graças em dar ações de graças pela vida dos eleitos. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, que nós batemos pesado aqui na aula passada, a predestinação, que falamos bastante aqui também na aula passada, a filiação e o dom do Espírito Santo, que também já falamos das lições passadas. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria, de revelação. Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Está lá em Colossenses 2, 14 a 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e sua grandeza do poder de Deus. Maravilha, hein, Gil? Então ele rogava para que os crentes recebessem a capacitação de entendimento. É muito forte, Heitor, que eu tenho hora que eu fico assim, sabe, pastor Daniel? Minha esposa fala, que isso? Quando eu começo a falar não vou nem falar questão de teologia, quando eu começo a ler, começo a entender, parece que a minha esposa fala assim, não, parece que entra alguma coisa em você, um calor, eu fico louco, Heitor. É tremendo, não é? É muito, muito gratificante, é muito bom a gente saber que nós temos um Deus que preocupa conosco. Até com a nossa capacidade de entender, porque às vezes a gente é tão limitado, não é? A gente às vezes, quanto mais a gente estuda, menos a gente entende que a gente não sabe. Então, às vezes tem pessoas que perdem o seu tempo com brigas familiares, com confusões, é uma perda de tempo tão desnecessária. Às vezes eu fico vendo alguns debates, alguns temas que não faz muito sentido, sabe, Daniel? E eu falo assim, gente, essas pessoas precisavam ter um esclarecimento, uma maturidade, uma evolução no seu pensamento, para entender, né, tirar tempo para compreender essas coisas tão maravilhosas que o Senhor faz e fez por nós. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, eu tenho certeza disso, e qualquer teólogo que falar para mim que não, eu vou questionar. Ele tinha visões que nós não teremos. Ele via coisas que nós não vimos. Isso é fato. Olha, você vê nos escritos do apóstolo Paulo, eu vi coisas que não é me permitido falar. Eu não dou conta de falar para vocês. É mais ou menos você tentar explicar, Heitor,
para uma pessoa que nunca foi no mar, o que é o mar. É fácil explicar o que é o mar? Você já foi na praia. Imagina um matuto, né? Que toda a vida foi criado lá numa ilha, numa ilha não, num sertão, lá na floresta amazônica lá. E você vai tentar explicar para ele o que é o mar. Você consegue isso em palavras? É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu preciso que vocês vejam o que eu vi. Mas para vocês verem o que eu vi através do Espírito Santo. Vocês precisam ter o dom do Espírito Santo para vocês entenderem de que nós estamos falando. Porque nós estamos falando de salvação e de pacotes que acompanham a salvação. Ou seja, quando falou de eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo, ele está falando de algo tão antigo, tão maravilhoso, que no nosso psique humano, a gente não consegue descrever, porque são coisas espirituais. Coisas espirituais. Então, se é espiritual, só com a ajuda do Espírito Santo. E ele sabia que se a mim fosse dado o privilégio de ser revelado, e faria toda a diferença. É aquele caso, se você tirar alguém do inferno e colocar ele aqui de volta, ele é o maior pregador do mundo. Ele é o maior pregador do mundo. Gente, fuja do inferno, porque o inferno é assim, 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 assim. Vai não. Não é verdade? É verdade. E o mesmo acontece no céu. Se você tirar alguém do céu, foi lá, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, levar ele no céu e trazê-lo aqui, ele vai te contar coisas que surreais, não né? surreais. Essa é pastor, a síntese, né? Você está falando sobre Paulo, e Paulo, dentro da Bíblia, é lógico que todos os homens foram importantes, é claro, mas toda honra e glória a nosso Deus. Nada vem do homem, não é verdade? Mas a gente comentando recentemente sobre galardão, eu imagino o galardão dele vai ser muito grande, muito alto, posso dizer em questão de altura, igual muitos, pastor, porque a palavra galardão, vou entrando, não tenha talvez muita coisa a ver com o assunto, mas galardão não se define, não existe uma tradução para essa palavra galardão, ninguém sabe o que é um galardão, ninguém sabe, não se define. Só sabe que é coisa boa, né? Exatamente, umas pessoas, pode ser até que Deus fala o seguinte, entra para o meu gozo, é um elogio de Deus, pode ser, nada contra, mas muitas pessoas falam assim, Heitor, não, eu vou ter uma casa maravilhosa lá no céu. Eu imagino que a mansão que esse Paulo vai morar. Eu acredito que próximo dele, eu vou ficar na minha casa, minha vida. Fala da minha casa, minha vida não, hein? E na não verdade, que seja ruim, mas eu digo em referência à mansão que Paulo vai. Mas tudo vem de Deus, a capacitação. E na verdade, Gil, é tudo figuras de linguagem. Para a gente entender. Porque senão a gente não entende, né? Não. É por isso que eu ainda repito com o meu professor de economia dizia: quando não tiver fácil de entender, você põe dinheiro na coisa que você entende. Eu falei, mesmo? Então você imagina o seguinte: o que é um galardão? É um bilhete da Mega premiado, só que você tem 100 premiado. Isso é um galardão. Pra você entender a grandeza, senão você não entende. Porque tem muita gente que acha que galardão é uma coroinha cheia de ouro, você vai chegar lá, você dá uma coroa de ouro. Eu não quero ficar com coroa lá na céu, não com uma coisa na cabeça. Lá no céu, lá no céu você não vai querer casa, você não vai querer mansão, você não vai querer coroa, você não vai querer nada disso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai nos completar de uma forma, ela te enche de uma forma tal que você não quer nada. Essas coisas são muito supérfluas. São tudo, Deus, cadê? Você não chega para Deus e pergunta, cadê minha coroa? Deus, ele é tão totalmente completo, que você chegar perto de Deus, você fica assim, ó, milhões e milhões de anos, assim, ó, adorando. Que maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso, Deus. E você não quer sair da presença. É por isso que quando, no mundo da transfiguração, os discípulos esqueceu de tudo. Falou, vamos fazer aqui, ó, 3 cabanas, um para você, para Moisés ou para Elias, e nós não precisamos de nada não, meu amigo, a gente pode ficar aqui perto, já está resolvido. Isso é maravilhoso. Tem uma coisa maravilhosa dentro disso, pastor Heitor, que o verdadeiro crente, aquele que vai ser salvo, que é salvo, pronto. Agora o galardão você pode deixar de ganhar, e talvez você pode até perder,
Galardão é complicado. Paulo fala aqui que essa capacitação precisa vir para a gente entender a nossa vocação. Exato, Às vezes tem pessoas que têm 30 anos que estão na igreja e até hoje não entendeu sua vocação. exato. Por quê? Porque não teve esse entendimento. Ele vem para a igreja como uma metodologia, ele vem para a igreja como um rito, ele vem para a igreja como algo cultural, não algo que ele tenha um entendimento tão evoluído a ponto de ele entender a sua vocação. Falar, olha, eu sou vocacionado para fazer isso aqui. Então, Paulo ele bate muito nessa questão Verdade. da vocação, né? O pastor Daniel falou lá no início, isso é o meu entendimento, não estou falando que eu esteja certo não, mas eu acredito. Ele está falando no poder da oração, no poder da intercessão. Isso é bíblico, mas o crente, o cristão, ele tem que saber que ele tem o poder para se dirigir até o nosso Deus, porque, não sei se você concorda comigo, pastor Daniel e pastor Heitor, muitas igrejas, não digo nem pessoas que vivem dentro da igreja, eles não conseguem se direcionar a Deus, eles sempre tem que pedir alguém para orar para eles, interceda por mim, faz isso, por quê? Ele não ainda, Ele não teve essa maturidade, esse Exatamente. entendimento que a coisa não está no homem. É perigoso ele nem saber que realmente ele é salvo, pastor Heitor. É verdade. É muito sério, pastor Daniel. Isso é tão complicado, Gil. Às vezes, assim, a Bíblia fala dos neófitos, né? Isso. São aquelas pessoas lá que é o cara que você tem que dar o leite para ele, porque você dá um pirão, ele morre. Ele engasga, ele não dá conta de comer um peixe. Então, assim, isso é muito sério. Infelizmente, as igrejas, às vezes muitas pessoas, a gente vive num mundo muito alucinado. Acho que esse negócio dessa quarentena é até bom para a pessoa cair na real e começar a rever alguns conceitos. Porque assim, as pessoas vão vivendo numa onda, né? Não, vê um cantor famoso, a igreja lota, vira aquele negócio, o cara vai às loucuras. Mas na segunda-feira está do mesmo jeito. Isso. Então, esse tipo de crente, para mim, é um Vento crente de muito doutrina. vazio, é muito vazio, sabe? É muito raso, Muito raso. vive um relacionamento com Deus muito raso, sabendo que Deus está acima de qualquer cantor top, de qualquer pregador muito bom. Deus é Deus, e Deus nos supre, Deus nos completa, e nem todo mundo tem esse entendimento. Qual que é a função, qual que é o sentido do rasgar do véu, pastor Daniel? Você deu aula comigo no tabernáculo, sobre o tabernáculo. Livre Acesso acesso. direto a Deus. E o crente, alguns cristãos não sabem ainda que eles têm acesso livre direto a Deus, pastor Heitor. Verdade. É muito sério. Paulo também, meus irmãos que estão aí nos ouvindo, ele vem falando sobre uma coisa muito interessante, que é a questão da herança. Ele fala sobre as riquezas da glória da sua herança. E no trecho do nosso estudo fala, na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão, o pecado, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da sua herança e... Perdi aqui, desculpa, pulou. Só um instante. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Em Mateus 25 e versículo 34. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas no Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da sua herança. A nossa herança não é aqui. Não. Muitas pessoas se perdem quando elas entendem que a sua herança está num bem material. Num bom carro, numa boa casa, num bom trabalho. Meu pai sempre me falou que o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, às vezes muitas pessoas bem-sucedida, e as pessoas às vezes têm muita inveja, muita ingratidão, muita coisa, mas não vê o tempo que aquela pessoa se dedicou para estudar, para trabalhar, para fazer uma pós, uma graduação, enfim, se dedicou, e isso é fruto de um bom trabalho. Qualquer um que trabalhar muito, de uma forma dedicada, de uma forma honesta, de uma forma íntegra, ela tem a possibilidade de ganhar seus recursos, e dependendo da forma que ela administra, ela deixa ali heranças para os filhos, mas quando a gente se trata da herança celestial, é algo muito além de todas essas pequenas coisas, né? De uma casa boa, de um carro bom, de um bom trabalho, de dinheiro. Essa herança, pastor Daniel, é algo extraordinário.
E o interessante é que essa herança, vou resumir para você, você já nasceu rico. Essa é a herança que Deus para nós. Já nasceu no berço de ouro. Você já nasceu num berço de ouro, porque quando Deus separou a herança lá, ó, na fundação, ele criou a herança para depois criar o herdeiro. Verdade, hein? Ó, vou criar uma herança aqui, é ouro, é galardão. Ele fez tudo espiritual, depois falou assim, agora eu vou pegar agora eu vou criar o homem. Depois que eu nasci rico, você nasceu rico espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele é bem claro, e ele fala sobre essa riqueza espiritual, para você entender, salvação, gente, porque tem muita gente que entende que salvação é um negocinho assim, pequeno de ir para o céu. É só ir para o céu. Jesus vai me salvar, eu vou para o céu, irmão. Aí eu vou chegar no céu. Você não conhece, você não tem capacidade de mentalizar o que é o céu. Porque se nós tivéssemos essa capacidade, desculpa a expressão, né? Nós ia fazer quase nós ia ficar aqui na igreja o dia inteiro com a cara no chão, esfregando ela no chão, falando assim, eu não mereço tamanha herança. Entendeu? Tem gente que acha que quando ele desvia, ele está dando prejuízo para o céu. Ah não, vou desviar agora, igual o céu também não tem eu. Não é assim? Olha, a nossa herança, a riqueza da salvação, ela é tão importante que vai além dessas contendas. Eu estou vendo, gente, ultimamente, e eu estou arrepiado, né, que muita gente está preocupado com o rumo da política, com o rumo do mundo, com o rumo da nação. Agora, eu até brinco lá em casa que a minha filha ela já estuda Apocalipse, né? Aí ela pega firme lá e vai falar do Apocalipse. Aí eu falava, filhinha, deixa eu contar para você aqui sobre Apocalipse. Deus está no controle. O Covid-19 não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Porque tem muita gente, é o fim do mundo esse negócio do Covid-19. O mundo vai acabar agora. Gente, para com isso. Para com isso. Você precisa entender a Bíblia para você entender que o fim do mundo não é o Covid-19. Não é o Covid-19, nós estamos em casa, gente, não tem ninguém sofrendo assim de perseguição, porque o fim do mundo realmente é uma grande perseguição contra o povo de Deus, e já aconteceu o arrebatamento da igreja. Ou a igreja foi arrebatada, irmão? Talvez foi, nós estamos aqui, né? Eu acredito que não, irmão. Nós já foi arrebatado, irmão? Não. Não, né, então não é o fim do mundo. Nós podemos até dizer que pode ser o princípio das dores. Não é verdade? Sim, tudo. Dizer que é princípio. Agora, ficar todo mundo ali, e eu vejo, gente, porque vai acontecer isso aqui. Gente, você não precisa inventar roda. Está escrito na Bíblia como é que é o fim do mundo. E assim? Onde é que começa? Começa com o arrebatamento da igreja. Se a igreja for arrebatada, meu amigo, aí se você não tiver cabelo, irmão, igual eu assim, na verdade eu tenho cabelo, é porque eu rapo. Tá certo. Se você não tem, se você tem, você vai descabelar, meu amigo, porque começou o fim do mundo depois do arrebatamento da igreja. Lógico, nós vamos ter teólogos que vai dizer que a igreja vai passar um pedaço da tribulação para depois ser arrebatada. Eu sou daquela linha. Um dia Eu sou nós daquela podemos, né, linha. pastor, falar sobre isso. Olha, o assunto esquentou. O assunto esquentou. Eu sou daquela linha que se começa o fim do mundo com o arrebatamento da igreja. Esse é meu medo, irmão. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai. Ora, vigia, porque se a igreja for arrebatada, você ficou, meu amigo, você já está com o pezinho no fim do mundo. Eu assisti uma pregação uns dias para trás, o cara falou assim, se você quiser ou não quiser, Jesus vai voltar. Amém. Se você achar bom ou se você achar ruim, Jesus vai voltar. Querendo ou não. Se você acredita ou se você não acredita, Jesus vai voltar. Então o segredo é simples. Esteja preparado a todo tempo. A todo tempo. Exato. A todo tempo. Se Jesus voltar hoje, ou se ele voltar amanhã, glória a Deus, estamos todos preparados para poder ir embora. Amém. É aí que está a questão. Por isso que a igreja diz, ora vem Senhor Jesus. Porque a igreja, né, tende Amém. a estar preparada. Mas podemos, pastor Daniel, pegar uma escola bíblica aqui, ô Gil, e falar sobre essa questão do Apocalipse aí. Eu acho que está precisando, está precisando, porque, gente, por isso que eu falo para você, a escola dominical mais top é essa aqui que você está aqui, viu, meu querido?
é essa aqui. E nós explicamos todas as escolas teológicas. Igreja Sal da Terra, senta aí a nossa página. Se inscreva aí, meu amigo, porque aqui a gente não fala bobagem. A gente fala o que está escrito. É bem aquele programa, viu? Está escrito. A gente fala o que está escrito, porque o que eu tenho visto de menino no Facebook. Ei, você é menino. Quando você vai no Facebook tentar pregar sem conhecimento teológico de Bíblia. Entendeu? E o povo, irmão, por isso que a gente tem que falar a verdade para o povo precisa aprender a acompanhar através da Escritura. Se eu falar alguma coisa, a primeira pergunta que você vai perguntar é a seguinte: isso está na Bíblia? Qual é a referência? E a Bíblia se concorda com ela, entendeu? Só existe uma interpretação? Não existe outra interpretação. Então, é falta de teologia quando você atribui um evento no mundo como o fim do mundo que não está na Escritura, porque a Bíblia já fala para você como é que vai ser. Começa-se com o arrebatamento da igreja. Isso são princípios de dores: haverá peste, fome, rumor de guerra, terremoto, maremoto, Covid-19. Isso é só um início daquilo que vai acontecer. Legal. Amém? Qualquer dia desse o Heitor podia Acho que pegar agora para tá nós, né, empolguei. Heitor? Vamos embora. Nós falarmos sobre milenistas, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalismo. Eu acho que seria muito interessante para pra trazer gente o explicar esclarecimento, todas né? essas... Eu acho que mesmo que quando a gente voltar depois dessa quarentena, seria bom um dia a gente trazer um tema desse, né, para a gente estar explicando. E muito pra pessoa legal, que aí não tem você é o condição. nosso telespectador que está nos assistindo, nós estamos aqui trocando ideia, que a gente achou tão legal esse formato, né? Deixa aí seu comentário se você está gostando também. Isso. E se você acha que devemos, né, mesmo depois dessa fase, permanecermos com esse tipo de estudo online aí, que eu acho que é muito legal, engrandece muito, e a gente vai trazer assuntos polêmicos, assuntos que engrandecem. A gente está com esse pensamento aqui de transformar isso aqui de fato num programa semanal aí de cunho teológico muito bacana, né? Vejam Vamos estar teologando aqui com os irmãos. Vamos estar teologando. Boa. Vamos lá. Só para continuar, então, Paulo ele continua falando sobre a excelência da grandeza e a força do poder divino. Ele fala: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficiência desse poder que opera em favor dos crentes. Isso. Aí ele vem falando sobre a excelência da grandeza do poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre excelência, grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelência é traduzida no grego como uperbalo, que significa, na forma adjetiva, extraordinário. Já é uma expressão seguinte, megetos, que significa grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrejuga. O termo dunamis, que quer ser traduzida por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força, fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Poder de Deus. Somente um poder tão grande é capaz disso, né? E é imensurável. Imensurável. Né? Às vezes a gente limita Deus demais. A gente quer colocar, Deus é do tamanho que você imagina que ele seja. Às vezes fala, não, Deus é do tamanho desse vaso. E aí você limita Deus naquele tamanho. Deus é acima de tudo, Gil. O poder de Deus é tão sobrenatural, né? Quando eu montei uma pregação sobre a criação do mundo, e nesse estudo que eu montei, fala uma coisa muito maravilhosa. Na engenharia, existe o campo magnético, que foi, né, depois de muito estudo, descobriram que quanto mais você gira o rotor, você gera energia, e cria-se então um campo magnético, engenharia elétrica. O mundo, o centro da Terra, ele é criado de níquel, e na velocidade que ele gira é tão grandioso, a força eletromagnética que é criada em volta da Terra, que ele expulsa, ele repele todo qualquer tipo de meteoro ou alguma coisa que poderia invadir a Terra para destruir a Terra. Então, olha a grandeza de Deus.
Olha a engenharia de Deus, o tanto que a coisa é grandiosa. Então, se Deus pensou nos mínimos detalhes, né, de quantas vezes seu coração bate, quantidade de neurônio que a gente tem, o seu sangue, né, 6 litros, 5 litros e poucos de sangue, que aquilo circula, e a gente não recarrega. Eu não sou um equipamento que você pega um celular, vai lá e coloca na bateria, né, é autossustentável. Eu vou gerando, eu consigo ver, ouvir, falar, tocar, entender, compreender, muito. amar, andar, trabalhar, construir, edificar, né, adorar a Deus. Então tudo isso é mediante a grandiosidade de Deus. Se não fosse essa grandiosidade inexplicável, nós nem estaríamos aqui. É por isso que os planetas, se Deus... Espera que deu um probleminha técnico. Vou passar a bola pro Gil aqui. Pode ser, Gil? Para você fazer esse comentário sobre a grandiosidade, enquanto nós trocamos aqui a bateria do microfone do pastor Daniel. Vamos lá. Eu ia pegar até a fala do Daniel, né? Deus realmente é grandioso. É o que eu sempre comento e fica até repetitivo. A gente não consegue mensurar o poder sobrenatural, o poder total de Deus. Se Ele criou todas as coisas para a sua única exclusiva, Ele é exclusivo, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, por Ele, por todas as coisas. Como que você vai entender a Trindade? Porque nossa mente, pastor Daniel, é muito limitada. É verdade. Como que você não conhece, você não consegue entender nem o ser humano, você vai entender Trindade, vai entender Deus, e nós ainda somos tão fracos. Eu me coloco também, que às vezes a gente começa até a contestar Deus. Por que aconteceu isso? Nós somos tão pequenos, né? Muito pequeno. Deus. Você chega até a falar, né, pastor Heitor? Será que Deus estava dormindo? Paulo fala isso, a gente vai estudando, nada passa despercebido no trono de Deus. Nada, pastor Daniel. Se acontece algo, é no mínimo porque Ele permitiu. E tem aquele versículo, né? Se você for no alto monte, lá Ele estará. Se você for no profundo do abismo... Porque o que a pessoa não entende é que nós temos a questão do tempo, né? A questão do tempo. Então, Deus quando criou, foi para criar o homem, antes de criar o homem Ele fez o tempo, né? Então pega lá o tempo, aí abriu aqui, ó, o tempo. Porque Deus é atemporal. Ou seja, Deus enxerga o presente, o passado e o futuro no mesmo ângulo. Antes que ele existisse. Entendeu? Então, olha, por isso que o apóstolo Paulo diz assim, a grandeza do poder divino. Ou seja, Deus conhece o meu e o seu último dia. Não é verdade? Então, quando eu estava falando da terra, porque a terra é o seguinte, se a terra der um entravezinho pequeno, já era o mundo. Falando dessa rotação, né? Se ela der aquela chacoalhada assim, já dá um maremoto lá no mundo. Você vê o tamanho da magnitude de Deus. Da precisão, né? Tudo funciona. Se funciona. a Terra chegar pertinho do Sol, a gente queima tudo. E se ela afastar um pouquinho, a gente congela. É por isso que o mundo, os cientistas do mundo inteiro, sabe. Nós já mandamos sonda para tudo quanto é lugar. O único planeta que tem condições de vida é o planeta Terra. Por quê? Porque é o único planeta que tem o calor suficiente para gerar vida. Um pouquinho a mais queima e um pouquinho a menos congela. Verdade. Então, esse tipo de coisa só tem um arquiteto. É Deus, o arquiteto. Deus é o arquiteto. Ou seja, na nossa cabeça é cheio de veiazinha. Se uma delas entupir aqui agora, eu caio e morro. A gente vive no fio da navalha o tempo inteiro. Aí, e quando a criancinha morre, Gil? Mas Deus, como é que Deus deixou aquele bandido, chegou e deu um tiro na cabeça daquela criança? Deus não existe. Deixa eu explicar para você, porque nós estamos falando de soberania divina. Sabe aquela criança que morreu? Ela está viva. Na presença de Deus. Na presença de Deus. Ela está viva. Os meus pais que morreram estão vivos para Deus. Se eu morrer agora, eu estou vivo. Então Deus não fica lá em cima, descabelado,
Morreu, e agora? Gente, eu tenho que ir lá consertar isso aqui, porque senão, todo mundo que morreu de coronavírus, irmão, está vivo. Porque Deus, Ele tem uma outra dimensão. Então, você chegou a Deus, sabe como é que você chega lá depois que você morre? Na presença de Deus? Você chega assim, ô Deus, que bom que o Senhor deixou eu morrer de coronavírus. Se eu soubesse disso, eu podia ter mandado esse trem mais cedo para me subir. É isso que o apóstolo Paulo está te falando. Que morrer é ganho. É ganho. Mas isso aí não é da minha cabeça. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer. Nós nunca vamos concordar com a morte. E Deus toda vez que quiser matar, Ele está errado e eu estou certo. É o que eu comento. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. quer ir. Você quer o céu, mas não quer ir. Agora não, vamos esperar um pouquinho mais. E aí? A gente é grudado, né, Heitor? Verdade, Grudado. verdade. Só para concluir, pastor Heitor, que eu estava falando sobre a Trindade, gente, eu tenho vezes que a vida toda, Deus é um só em três, no nosso entendimento. Imagina só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se não tivesse o Espírito Santo e Jesus, como que nós seríamos salvos? Que faz a ligação, que Deus, ele não se relaciona com pecado. A Bíblia é bem clara com isso. Por isso nós estávamos falando até, né, pastor Daniel, sobre por que Jesus falou, Pai, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento ele estava 100% homem ali na cruz, carregando todos os pecados da humanidade. E Deus não se relaciona com o pecado. Então Jesus estava com o pecado da humanidade ali. Aí Deus afastou de Jesus. Foi o maior isolamento do mundo. Né? Exatamente. Então eu Porque fico um imaginando, Deus gente, dizendo para o outro, por que me desamparaste, é inconcebível. e antes de tudo, Forte, né? Daniel, pastor Daniel, antes de tudo Deus já tinha o plano, o projeto, tinha tudo pronto. Antes de fazer, nós falamos uma aula passada, antes de haja luz, haja isso, haja aquilo, antes de criar os anjos, já existia o Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Maravilhoso, maravilhoso. É lindo, é lindo. E para fecharmos aqui, então, aí vem Cristo, né, como o nosso maior exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, Isso. que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes. O primeiro dele é Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. De fato, no Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. É o único, Ô, né, glória. pastor Heitor? É o único que Ô glória. ressurgiu e não morreu. Vive eternamente. É maravilhoso, Gil, porque você chega lá em Meca, os restos mortais de Maomé. Maomé está lá, de Buda está lá, de tantos outros homens, né? O rei do rock, o rei do pop, o rei não Todos sei os do quê. deuses e reis estão mortos. Então, E estão outros, lá. né, pastor Heitor? E outros também, por exemplo, Lázaro. O que a palavra fala? Que depois de 4 dias, teve a ressurreição de Lázaro, não é verdade? Sim. Mas ele não viveu eternamente, ele Morreu morreu. novamente. O único, a primícia, o primeiro e único que ressurgiu, E quando a gente chega lá, Vive no túmulo eternamente. dele tem uma placa bem grande escrita, ele não está aqui, porque Não, ele já ressuscitou. já ressuscitou. Amém. Vive eternamente. É maravilhoso. Muito lindo. Então, um dos tópicos é esse. O segundo tópico é Cristo elevado à direita de Deus. O pastor Daniel tinha comentado anteriormente. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica que está lá em Salmos 110 e Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica completo triunfo de Cristo sobre os pecados e sobre as forças do mal. Completo triunfo de Cristo. Exato. Nesse caso da ressurreição, e ele mostra o seu poder triunfando sobre a morte, sobre a natureza. Então ele provou o tempo todo ser Deus, porque ele tinha um poder sobre a natureza. Mas o fato dele ter ressuscitado, isso aí foi a primícia. Ou seja, porque o último inimigo, o último a ser vencido
pela Bíblia, lembra disso, nós estudando teologia, vai ser a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Só que Jesus já venceu ele há mais de 2000 anos atrás, venceu a morte. Porque todos que ressuscitaram na ressurreição, porque teve morte que ressuscitou, todos voltaram a morrer. Exato. Mas Jesus Cristo não só ressuscitou, como ele ressuscitou num corpo glorioso. Glorioso. Então, o fato dele vencer a morte é essa, é você ressuscitar, mas não ressuscitar com esse corpo, com um corpo glorioso, Aí nós que é vamos o que entrar. prometeu para nós. E pastor, daí nós entrarmos até em física quântica, hein? Eita, o negócio aqui tá ficando sério. Aí sim, hein, Gil? Ressuscitar é fácil. Que a Bíblia fala que Jesus, quando ressuscitou, ele foi aos discípulos, passou pela porta e sem abrir a porta. Verdade. A medicina verdade? pode Verdade. até ressuscitar alguém. Ó, você vai morrer 5 minutos, depois a gente vai te ressuscitar. Mas vai Só morrer que de ela novo. não vai te ressuscitar num corpo glorioso. Não, Isso, quem fará isso, é só Deus. só Deus. É só Deus. Porque esse corpo vai estar sujeito à lei natural que Deus determinou. O homem vai nascer, crescer e vai morrer. Verdade. Isso aí. E o último tópico aqui, Cristo é exaltado de sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder e potestade e domínio e sobre todos os nomes. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem ou do mal e de todo o título que se possa conferir nesta era ou no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Deus. Cristo. De Cristo. Que maravilhoso, hein, Gil? Muito lindo. Então nós encerramos essa lição. E hoje, pastor Daniel, nós pensávamos que ia ser um tema um pouco mais curto. Não sei se vocês observaram. A escola foi maior do que as outras escolas em questão de tempo. Então, que maravilha. E é impressionante, né, Gil? Se fosse para a gente ficar aqui comentando sobre isso aqui, nós passaríamos a noite e não ia acabar o assunto. Ia acabar o assunto. Na verdade, a gente está correndo com o assunto, viu? Teve muitos tópicos interessantíssimos que precisa ser agregado, né? Precisa ser agregado. Eu me considero privilegiado por participar junto com vocês, teólogos do mais alto gabarito, né? Considero essa parceria muito boa. Eu tenho certeza que muita gente, você que está aí na sua casa, você está sendo acrescentado, sendo acrescido de uma boa teologia. Eu costumo dizer o seguinte, que pessoas, eu tinha um professor que falava assim, teologia e unção. Se você não pode ter os dois, né? Fica com a unção, porque a unção traz teologia. E a teologia não traz unção, entendeu? Então, o que é importante? É importante você ouvir bons teólogos, usar critérios teológicos e verificar se o que estão falando está de acordo com a Escritura. E isso nós temos feito aqui, todos os nossos debates, todas as nossas análises são bíblicos, né? A gente não traz um subsídio de achismo, a gente lê a Bíblia e traduz ela da melhor maneira. Eu acho que tenha crescido, eu tenho certeza que muita gente está crescendo com esses comentários. Verdade. Isso é muito bom. Vou ler só a conclusão aqui. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. A atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação daqueles que creem. Amém. Amém. Que glória! Muito obrigado a todos os irmãos que passaram uma parte desta manhã conosco. Que Deus vos abençoe de uma forma muito grande. Que você possa ter aí um domingo de paz, uma semana maravilhosa que se inicia na presença do Senhor. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos ao Gil, que tem se esforçado
todas as semanas para estarmos juntos. Pastor Daniel, todo o nosso time aqui que tem nos assistindo, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. E gostaria agora de passar a palavra para o pastor Daniel, fazer a nossa oração de encerramento. Gostaria de fazer um pedido especial para que o pastor Daniel e todos nós pudéssemos também orar pelo nosso país, né, pelo Brasil, para que, de fato, esses homens que estão aí no controle do nosso governo, possa, de fato, permitir que Deus faça o que precisa ser feito. Controle. Que eles, né, permitam que Deus esteja no controle das decisões deles, que eles possam ser pessoas maduras, conscientes, para que possa conduzir a nossa nação de uma melhor maneira. Amém. Vamos orar pela nossa nação e na certeza que nós servimos um Deus que tem o controle da situação. Deus tem um controle, né? Com certeza. Então, você não precisa ficar preocupado, ficar aí descabelando. O que vai ser, o que não vai ser. Nós já lemos essa revista, Intercessão. A intercessão move, muda as situações. Exato. Então nós vamos interceder. Senhor, nós estudamos nessa lição, e o apóstolo Paulo, ele foi enfático em dizer que nós teríamos que orar, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos dê esse entendimento, para nós entendermos o nosso real papel nesse mundo, entendermos a real grandeza da salvação e da providência que o Senhor tem para conosco. Senhor, nós oramos intercedendo uns pelos outros, oramos intercedendo pela saúde da nossa nação, oramos intercedendo pelo mundo, para que cesse essa pandemia que trouxe e tem trazido tanta tristeza, tantas dificuldades, tantas preocupações. Que sirva, Senhor, de lição para todos nós, que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle da nossa vida, está no controle dos nossos governantes. Que o Senhor faça algo maravilhoso, para que o teu povo venha te glorificar e saber que foi o Senhor que fez isso. Eu te louvo e te exalto por essa escola bíblica em que nós aprendemos mais sobre a salvação, sobre o plano divino, e aprendemos ainda mais sobre como interceder uns pelos outros. E a minha oração é essa, para que nós intercedamos uns pelos outros. Amém? Pastor Heitor, antes de você ministrar a bênção apostólica, eu vi um fato importante. Diz que na nossa intercessão, muita gente esqueceu de orar o Pai Nosso, e o pão nosso está no Pai meu e o pão meu. A oração tem sido quase assim: meu Pai, meu pão. E a intercessão é essa: o Pai é nosso, de todos nós, e o pão também é nosso, de todos nós. Que isso seja uma reflexão para nós. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e para sempre.